Obrigada. Lúdia, aí, amiga, não é possível. Lúdia tá Pareceu, pra conectando. mim ainda tá travado Apareceu. aqui. Espera que eu tô escutando seu áudio. Ah, Deixa eu Aí, arrumar ajusta aqui. a câmera Deixa eu... aí. Aí, ó. Aí, não é possível que a nossa live ia cair Não é hoje, justo possível. Eu falei, não, hoje. tem que dar uma travadinha, né? Senão não é live. Tem que dar, senão não acontece, né? Não E aí, amiga, acontece. tudo bem com você? Tudo ótimo. E por aí? Tudo bem também, maravilhosa, como sempre, né? Nossa Obrigada, Senhora, você também. trabalhada. E aí, Como gente, estou? Está dando para me ver direitinho aí? O áudio tá tá ok? vendo? O áudio tá ok, tá te dando, tá bem, tá dando pra ver nitidamente. Você não tá Ótimo. travando, como você tá falando. Então, Lude, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os pilares do empreendedorismo. Quero que você se apresente, quero que as pessoas conheçam a pessoa maravilhosa que você é, a mulher trabalhadora, guerreira, que eu trabalho acho que desde que nasceu, né? Conta pra gente um pouquinho dessa Pois história. é. Então, gente, boa noite, Virgínia, boa noite a todos. Eu sou a Ludmila, tenho 30 anos, sou mamãe, esposa, mulher como vocês, mulheres que estão aí, né? Batalhadora, guerreira, e me considero uma empreendedora. Lude, travou? Não, não, tá ok, tá ok. Lude, o que você faz hoje? Como é que foi um pouquinho da sua história? Hoje você tem a Apetito, para quem não conhece, é uma loja de roupas, roupas infantis, eu falar íntimas, roupas infantis. Tem a Malha T-shirt, que eu já tive o prazer de fazer provador. Seu marido também é empreendedor. Como é que Sim. surgiu esse empreendedorismo? Porque eu já te conhecia, quando a gente fazia o técnico, você trabalhava até então para outras pessoas, até abrir seu próprio negócio, né? Isso. Na verdade, eu falo que o empreendedorismo ele esteve dentro de mim já há muitos anos, né? Eu me considero uma pessoa empreendedora já há muitos anos. Mas, na verdade, a virada de chave, ela aconteceu, foi realmente quando eu abri a Pitico Kids, né? Que é a minha loja física de roupas infantil. E a Animalia T-shirt, que hoje já não existe mais, tá, gente? Há pouco tempo eu passei a Animalia para frente, mas a Animalia foi um e-commerce, né? Uma loja online que eu tive e que foi uma experiência muito bacana. Eu abri a Animalia em plena pandemia, onde estava toda aquela loucura, né? Veio a ideia e eu botei logo em ação. Deu muito certo. Mas como a gente não consegue abraçar o mundo, né, Virgínia? A gente não consegue dar conta de tudo. Eu tive que abrir mão da Animalia para abraçar outros projetos que estão por vir. Mas o empreendedorismo, assim, ele é fantástico na minha vida. Eu falo que eu me descobri como mulher, como pessoa, quando eu entendi de fato o empreendedorismo na minha vida, né? E não tinha como fugir disso muito, não, porque o Kel já é um empreendedor, ele sempre me botou pilha, mas eu confesso que eu era uma pessoa muito medrosa, né, de encarar isso aí. Eu sempre tive boas ideias, mas tinha dificuldade em colocar em ação. Então eu preferia ficar ali no meu conforto, no meu mundinho, trabalhando, né, para outras pessoas, o que também não é ruim, viu, gente? Não estou aqui para levantar bandeira que só é bacana quem tem o seu próprio negócio, não. Até porque empreendedorismo vai muito além disso, nós vamos ver aqui. E é basicamente isso. É uma luta diária, né, Lude? Todo dia é um pouquinho, né? Diária. Olha, eu tô Todos pega de os surpresa. dias. Eu tô pega de O surpresa, tá, empre... gente? Porque eu também soube da Animalia T-shirt com vocês aqui. É, da Animalia. Na verdade, É. assim, não foi. Eu não trouxe assim pro. Ai, meu Deus, travou. Para vocês aqui, né? Para audiência, para o público. Não anunciei assim de uma forma, de repente, como eu deveria, mas já há algum tempo eu estava me despedindo, já estava falando. E aí eu passei para uma outra pessoa, né, que tinha o desejo de iniciar o próprio negócio, mas não sabia em quê. E a Animalia já estava toda prontinha, né? Então, assim, nós unimos o útil ao agradável, né? E deu muito Com certo. certeza. Está dando certo. Você arrasa, amigo, em tudo que você faz. Gente, quem conheceu, eu conheci o trabalho dela de perto, da Animalia. Inclusive, ela acabou de entrar online. Quem conheceu o trabalho de perto sabe o quão atencioso era, desde a entrega da embalagem ao acolhimento do atendimento. Então, assim, acredito que vai estar em boas mãos agora. Eu sei que era um projeto Com seu, era certeza, a um amor. Janaína, ela tá aí, ó. Que bom que você está na É. live, Janaína. Nova Pois é, eu tenho proprietária da certeza que vai Animalia continuar. Church. Eu tenho certeza que vai continuar esse trabalho lindo. Só vai agora, né? Agora, como você disse, você tem outros planos, né? E tá certo, tá Sim, certíssimo. a gente não pode parar. Lude,
Lude, conta pra gente quais são os pilares do empreendedorismo, que é o nosso tema de hoje. Conta pra nós. Então, antes de mais nada, eu vou falar para vocês o que é para mim, na minha visão, né? Já estou adiantando o que é o empreendedorismo, né? O empreendedorismo nada mais é do que ideias, né, postas em ação. O que dizer? Porque quando a gente pensa em empreendedorismo, a gente pensa em inovar, trazer melhorias. Empreender quer dizer inovar, trazer o novo, melhorias, né? E aí, não adianta só ter ideia. Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu sou um ótimo empreendedor porque eu tenho ótimas ideias. Ideias é só ideia, se não colocada em ação. Então, você começa a empreender quando você parte para ação, quando isso começa a acontecer. E aí, quando a gente fala dos pilares do empreendedorismo, dentro do empreendedorismo existem muitos pilares, sabe? Mas tem 3 deles, no qual eu considero, assim, muito importante. E isso para qualquer empreendedor, tá? Em qualquer área, porque quando a gente fala em empreendedorismo, a gente fala também de um universo de possibilidades aí, né? Tem o empreendedor digital, que é o 100% digital, que é o que a Virgínia faz, né? Que é o trabalho, prestando consultorias, né? Cursos. Então, existem esses empreendedores. Existem os empreendedores que você consegue trazer novas ideias, melhorias para o seu ambiente de trabalho, aí, o seu trabalho formal, aí, que é o empreendedorismo corporativo que a gente fala, né? Porque quando a gente fala em empreender, às vezes a pessoa pensa assim, empreender é quem abre o seu próprio negócio. Sim, mas também, exatamente, mas não é só isso. Você empreende aí no seu local de trabalho formal, sabe? Você empreende aqui na internet, né, o 100% digital. Você empreende, no meu caso, que é uma loja física, né, que é venda de produtos, existe venda de produtos, serviços. E no caso, que é uma loja física, né, eu também não deixo de empreender no online, porque a gente precisa estar aqui o tempo todo, né? Eu falo que o Instagram é uma ferramenta fantástica para aliar, né? Somar no nosso trabalho, é onde eu capto novos clientes, porque eu tenho ali o meu cliente, né, que vai na minha loja, conhece o meu espaço, compra, eu fidelizo esse cliente, eu cuido desse cliente, mas tem os clientes que estão longe também, que eu consigo aqui na internet captar através aqui do Instagram. Então, é uma ferramenta fantástica. E aí, falando dos pilares, né? O primeiro pilar, no qual eu considero, assim, de grande importância, é a visão. Um bom empreendedor tem que ter a visão. E o que seria a visão? A visão é além da ideia, sabe? A visão, você consegue ver o seu negócio ali concreto, ele pronto, sabe? Eu falo que é parecida com um escultor, um artista. O artista, ele pega uma peça para esculpir, uma madeira, por exemplo, e ele consegue ver aquilo ali materializado, aquilo ali pronto. Enquanto nós, às vezes, que não temos né, as pessoas que não têm esse olhar, essa visão empreendedora, pensam, nossa, mas que difícil, como ele vai fazer para esculpir isso? Né? Não, difícil demais. E esse que tem a visão, esse artista, ele já enxerga ali o desenho pronto e ele só vai tirar ali nas laterais e ele consegue ver aquilo concreto. Então, assim, um bom empreendedor, eu acredito que um pilar importantíssimo é você ter visão, né, daquilo, você enxergar aquilo pronto. Se vocês tiverem dúvida, tá, gente? Ou Virgínia, se você quiser me interromper, tá? Não, tá ótimo. Eu vou seguindo aqui. Perguntas. E aí, assim, o segundo pilar que eu considero importantíssimo também é a coragem. Você tem a ideia, mas você precisa ter coragem para botar em ação. Lembra da ação que eu falei? Você precisa. Não adianta ter muitas ideias, gente, várias ideias, se não colocada em ação, né? Claro, você precisa calcular os riscos, tá? Ter coragem não quer dizer também se aventurar em tudo e não ter um certo medo. O medo, ele é importante. Exatamente. Além da conta, né? Porque o medo, ele é importante até uma parte. Ele não pode te paralisar, sabe? Ele não pode deixar que você parta para ação. Mas você precisa calcular os riscos que existem, né, gente? Então, não dá também para você ter uma ideia, partir para o negócio e não esperar o tempo certo também né, para esse negócio se tornar maduro, porque leva um tempo, e aí a pessoa desiste, e aí ela frustra, e ela perde o investimento, né? Isso se tratando, assim, de venda de produtos que você precisa investir, né? Não que o digital você não tenha um investimento, você investe no seu intelecto, você investe
em cursos que você precisa aprender para você depois, né, passar a sua mentoria. Então, também tem um investimento. Mas quando se trata de produtos, de vendas de produto, o investimento, né, normalmente é maior. E de uma loja física ainda maior do que um e-commerce, que é a lojinha online, né? Você precisa do produto, mas você não precisa do espaço e de todo o custo que aquele espaço ali traz junto com ele, né? E seguindo, gente, um terceiro pilar que eu acho assim importantíssimo é a competência. Você precisa ter competência naquilo que você se propõe a fazer, ou seja, você precisa se capacitar, né? Você tem uma boa ideia, você tem a visão, né? Você tem a coragem, ou seja, você parte para a prática, mas você precisa também ter a competência, saber onde você está indo, né? Fazer a busca, o estudo de campo, né? Falando aí de uma loja física, por exemplo, quando eu fui abrir a Pitico. Foi uma ideia, um desejo, eu tinha muita vontade de fazer dar certo, mas não é só por aí, né? Eu fiz toda uma pesquisa, se tem oportunidade, o lugar onde eu moro, quais as probabilidades desse negócio crescer, o que eu espero desse negócio, né? Porque também não adianta se você espera muito e você plantar pouco ali no seu negócio. Então, tudo isso precisa ser planejado, né? E muito bem esclarecido. Então, ou seja, precisa de uma competência aí nesse negócio. Então, esses são os 3 pilares, dentre muitos, mas no qual eu considero, assim, de suma importância para um bom empreendedor. A sua visão. Pois é, hoje eu compreendo o empreendedorismo como está vivendo na pele. Eu sei quais são as dificuldades. Tem dia que a gente está muito bem, tem dia que a gente não está. É normal, é altos e baixos. Inclusive, está de parabéns, viu, Virgínia? Uma empreendedora obrigada. Maravilhosa. Eu vou puxar sardinha, porque não é só porque é minha amiga, não. Mas eu sempre elogiei. Quando ela se aventurou aí no mundo digital, eu dei toda a força, porque eu sabia que ela ia entregar um conteúdo com excelência, porque tudo que ela se propõe a fazer, ela é muito dedicada, sempre foi. E então, assim, você está de parabéns, essa mulher empreendedora. Obrigada, que você tem se tornado, tá? Na sua caminhada. Ai, nem fala. Pois é. Eu considero o empreendedorismo como se fosse uma árvore. Que a ideia tá ali, você pega a sementinha, essa sementinha, planta ela, você rega essa árvore todos os dias até ela gerar o fruto, a flor que você deseja. Só que você sabe que uma árvore demora anos para ela ficar madura. Isso demanda tempo, demanda paciência. Tempo e dedicação. Muita, então eu comparo muita dedicação. Pois é, a minha árvore está começando a ganhar as folhinhas agora, né? Depois de um ano, ela está começando a dar as primeiras folhinhas. Então, assim, até eu colher a minha fruta, né? Em nome de Jesus. Mas a minha vai colher. A gente planta hoje, a colheita vem. É certo. Com certeza. Nossa, mas foi muito desafiador. Também, não puxando sardinha, mas já puxando para minha amiga. Foi uma das primeiras, quando eu contei o que eu queria fazer. E a Lud a gente sempre teve umas ideias muito parecidas, porque a gente sempre foi muito sonhadora. Então ela conseguia ver essa visão lá na frente comigo, Lud, olha, eu vou fazer isso, vou começar assim, se assado, e é esse o objetivo futuramente. Tipo, e a Lud é um tipo de pessoa que observa, escuta e, tipo assim, fica matutando aquela ideia na cabeça. Então, muito obrigada pela força. Então, estar com você é um prazer, porque você é uma inspiração para mim, você sabe disso. Obrigada. Vamos seguir. Obrigada. Vamos. De seda aqui. Então, eu anotei umas perguntinhas, né? Porque a cabeça sabe, né? Lúdia já falou o que é empreender para você, os pilares. E como que foi sair para você da sua zona de conforto? Sair da CLT e virar a própria chefe? Virar a sua própria chefe? Menina, não foi fácil, gente. Foi desafiador, tá? E ao mesmo tempo libertador. Desafiador porque toda mudança causa um desconforto, né? E é literalmente isso, sair da sua zona de conforto, da minha vidinha ali, bacaninha, e entrar num negócio novo e ainda lidar com os meus medos, né? Porque, como eu disse, eu era uma pessoa medrosa, chegava a ser até um pouco negativa de tanto, assim, calcular os riscos. Eu calculava demais, então, e se, eram tanto a ponto de me paralisar. Mas eu sou muito grata ao meu esposo, o que está na live, com certeza, né? Está aí. Mas sou muito grata a ele, porque ele sempre me botou pra frente. Ele sempre falou assim, amor, você tem boas ideias. Lud, perdeu o áudio.
Voltou. Perdeu? Voltou. Voltou? É porque é uma Perdeu. ligação Volta que aí eu um tava pouquinho. recebendo aqui. Você falando que o Kelsen Então, te colocou pra cima. isso, sempre me colocou pra cima. Meu bem, você é boa nisso, você tem boas ideias, vai dar certo. E eu sempre muito medrosa. Então, foi muito desafiador eu sair dali da minha zona de conforto, né? Eu sempre trabalhei, gente, CLT, né? Sempre tive carteira assinada. Mas eu sempre, o meu lado empreendedor estava ali. Eu sempre estava fazendo alguma coisa, vendendo alguma coisa, sempre querendo. Eu não contentava ali com o mesmo todos os dias, sabe? Então eu já tinha um pouco disso em mim, do empreendedorismo, porque a pessoa empreendedora ela é criativa. A Virginia está abordando muito isso no Instagram dela agora, né? Despertar a criatividade das pessoas. E o empreendedor, ele tem isso, essa criatividade. E eu falo que todo mundo pode se tornar empreendedor, e eu acho que tem um pouquinho de empreendedor, porque eu considero todos nós seres inteligentes e criativos, mas isso precisa ser aguçado, despertado, Lapidado. né? Então, assim, quando eu saí do meu trabalho, né? Porque eu saí do meu trabalho formal, eu tive o Enzo, eu fiquei 1 ano por conta do Enzo, ali na maternidade, cuidando. E eu costumo dizer que isso é um privilégio, né? Você poder abrir mão do seu trabalho. Eu sei que não são todos, né, que podem, mas eu pude, eu quis, nós optamos, deu muito certo. Mas aí eu sempre fui uma pessoa muito ativa. E aí começou a falar mais alto, eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso voltar a trabalhar. E eu queria voltar lá para o meu antigo emprego, no qual eu deixei até as portas abertas, sempre fui muito grata a eles. E o Kel falando, não, eu vou te ajudar, nós vamos começar um negócio seu e tal. E eu sempre com muito medo. Mas aí, quando eu entendi, né, e eu comecei o meu negócio com propósito, foi muito bom, sabe? É gratificante. Então, assim, é libertador. Então, eu me libertei de medos, de traumas e deixei aflorar, né? A pessoa que eu sempre fui, mas estava ali escondida atrás do medo. Então, foi Verdade. desafiador, mas o final é muito bom. Eu acredito que É foi muito desafiador para você também, assim como é para muita gente. assim como é pro mês. E por isso que eu falo, você não tem que desanimar, você não tem que ligar para julgamento alheio. É só você, Não. Deus e uma pessoa próxima a você, marido, esposa, enfim, filhos. Sim, a gente precisa Eles, contar com algumas pessoas, sabe? A com gente não certeza. caminha sozinho. A gente Não, precisa de ajuda e vai até aquelas pessoas que você sabe que vai te apoiar, que está do seu lado, né? Assim como eu fiz, eu me apoiei no Kel, mas eu me apoiei em amigos, eu me apoiei em famílias, no qual eu sabia que iria ali me ajudar, como me ajudou, né? No início da minha caminhada. é verdade. Ô, Lúcia, você já tem quanto tempo que você tem apetite? 3 anos. 3 anos. Nossa, parece que foi Três ontem, eu lembro. aninhos. Eu lembro você trazendo a logo da Foi Pitico, mesmo. mostrando. Foi Isso, eu muito. falo mais da Pitico porque a Pitico foi um sonho mesmo, um sonho que se concretizou, que eu vi todo o processo, desde a ideia, né, da visão, porque, gente, literalmente eu tive essa visão, eu vi ela pronta, eu sabia exatamente como eu queria, eu foi pensado assim, cada detalhe. E foi muito entregue também a Deus, sabe? Eu entrego tudo que eu vou fazer a Deus e foi muito pedido em oração. Então, quando eu vi tudo acontecer, a Pitica, assim, é a menina dos meus olhos. Eu conto até lá no meu Instagram, que eu gosto de conversar sobre esse assunto, né? Um bate-papo sobre empreendedorismo. Eu costumo falar que é o empreendedorismo nu e cru, da forma mais simples, sem todo esse glamour que as pessoas trazem, né? Nossa, você é empreendedora, você é empresária. Então, sem esse glamour, né? Da forma mais simples para as pessoas entenderem, eu gosto de falar. E lá eu conto um pouquinho de tudo que eu já fiz até hoje, desde quando eu comecei a trabalhar. Eu fiz lá uma chamada bem legal, que é eu empreendo desde os meus 9 anos, que foi o primeiro contato que eu tive com venda e pessoas. Eu tinha 9 anos. Nove. E é muito bacana. Então, assim, eu costumo falar da Petit porque foi o meu negócio maior, mas eu já fiz assim de tudo um pouco até chegar aqui, né? Não, eu lembro da gente no técnico, você na lojinha de bijuteria que você trabalhava, e você trazia as Sim, bijuterias pra gente. A gente falava assim, eu gostei tanto dessa pulseira, não, eu vou trazer pra você. E no outro dia trazia pulseira, anel, brinco, conjunto inteiro. exatamente. Muito isso. Sempre foi muito vendedora. Ô, Lude, você já contou um pouquinho das suas principais dificuldades? Para quem quer empreender hoje, com tanta concorrência, né? Porque assim, eu acredito que concorrentes existem, mas nunca vai existir um mercado escasso para quem trabalha bem.
Qual o conselho? Exatamente. Qual o Porque conselho que você assim, dá? foi bom você falar de concorrência, porque quando a pessoa às vezes vai iniciar um negócio, ela fica pesquisando assim, algo que ainda não tenha. Sim, gente, se for uma boa ideia, é super válido. Nossa, eu tenho essa ideia. Ainda não tem, ótimo. Mas não se apegue nisso, sabe? Porque ninguém vai fazer como você. E a concorrência, ela existe, ela é saudável, precisa existir. A concorrência, ela te desperta, ela te faz sair da zona de conforto, ela te faz ter novas ideias, te bota pra frente. E isso é importante, sabe? É importante para o negócio todo funcionar. Tem que ter. Então, não se apegue em concorrência, sabe? E um conselho que eu dou, que eu posso dar, é o seguinte: faça, comece, sabe? Calcule os riscos, como eu disse. A gente não vai conseguir deixar tudo redondinho, não, sabe, gente? Na caminhada vai acontecer coisa ali que não estava no planejamento. Acontece. Mas o quão você se preparar antes e calcular certos riscos, mais leve vai se tornar a sua caminhada. Desafios vão vir. Eu não gosto nem de falar problemas, eu gosto de falar desafio porque a gente passa e a gente vai além. Tem que ser assim. O empreendedor ele não pode parar, não. Se parar, o seu negócio morre. Então, assim, você tem que perseverar. E um outro conselho que eu dou também se você tem, tá? Se você tem o seu negócio, venda de produtos, que envolve produtos, principalmente uma loja física, tenha o seu capital de giro. Gente, é muito complicado. De repente, uma pessoa que atua aqui 100% digital, de repente não seja o seu caso, por exemplo, Virginia. Você não precisa ter um capital de giros, porque você não tá vendendo produto, entende? Mas nós, a pessoa que tem que investir em um produto, né? Para vender, para girar, tenha um capital de giro. Gente, é muito complicado. E é muito comum hoje. Eu não vou nem falar de pequenos empreendedores, não, tá? De pequenas empresas. Até grandes empresas é muito comum não ter esse capital. E eu falo porque foi um problema que eu enfrentei no início, que é muito complicado se você não tiver uma pessoa para te ajudar, né? De repente até uma outra renda para injetar ali, o seu negócio morre. Então, assim, para tudo funcionar, os custos que uma loja tem, por exemplo, que são luz, funcionário, aluguel, enfim, tudo, você precisa ter esse capital muito bem estabelecido, separadinho ali, porque senão isso pode fazer até desanimar e o seu negócio morrer, sabe? Então, assim, tem muitos conselhos que eu poderia dar aqui a vocês, mas os dois principais que eu posso falar é isso, esses dois, tá? Porque eu considero muito importante. Verdade. Hoje o meu capital de giro ele vai muito para os cursos que eu faço. Exatamente. Literalmente um curso atrás do outro e até investimento no na minha própria página do Instagram. Tudo isso, tá ali, o tráfego pago, a captação de clientes, é tanta coisa que a gente tem que investir na empresa. Não adianta. Eu vi que tem que investir. Que eu tenho que começar e me joguei e falo, não, é isso que eu quero, tenho ali o meu dinheiro, é para isso que eu vou fazer. Então, a gente separa o dinheiro para as contas pessoais, né? Aquela coisa, um para guardar gente, e um outro para investir. Tem que ter. Tem que ter isso separado, sabe? O que é da Pitico Kids, empresa é da Pitico Kids, não é da Ludmilla, pessoa física. Eu sou uma funcionária. Eu sempre boto isso na minha mente. Porque as pessoas acham assim, ela faz o horário dela, né? Inclusive foi um desafio para mim eu ser minha própria chefe, até eu entender isso. Eu estava muito acostumada a ser mandada, sabe? Eu era muito boa em executar. Me mandou, eu fazia. E sempre gostei de fazer além. Eu me considero uma pessoa proativa e sempre gostei de fazer além. Entregar além. Mas é muito mais fácil quando tem alguém ali te dando as coordenadas. Mas quando eu entendi, eu me vi que eu tinha que decidir tudo. Gente, tomar decisões é muito difícil, sabe? E quando eu me vi eu sendo a minha própria chefe, foi muito desafiador para mim também, sabe? E quando a gente fala do capital, igual a Virginia tá falando, né? Ela precisa investir na empresa dela, né? O que não deixa de ser, gente, é uma empresa, entende? Não é um espaço físico, mas a Virginia ali, o Instagram, o trabalho dela, precisa de investimentos, né? Nos estudos, como ela falou, nos tráfegos pagos, né? Que é a propaganda dela. Então, assim, se você não tiver isso muito bem estabelecido, fica complicado. Tudo que entra na Pitico não é da Ludmilla, pessoa física. Né? É da Pitico. A Pitico tem os seus custos ali para ela sobreviver. Então, eu tenho que saber qual é o meu salário, meu prolabore, né? Qual que é o meu salário ali que eu tenho que tirar,
que é o que eu posso fazer da minha vida pessoal, né? Não é tudo que entra. Eu tenho que ter isso bem estabelecido, um capital de giro. E se vier pandemia, como veio, a Pitique ia sobreviver, se ela tivesse um capital de giro. Então, Cada um assim, tivesse, né? né? Cada um Se tivesse, ela né? não tivesse, como ela iria sobreviver, né? Porque o aluguel chega, a conta de luz veio mais barata, gente, porque ela teve que ficar fechada alguns dias, assim, mas veio, tenho ali que pagar, eu funcionário. Então, assim, tem os custos. E isso Não, tem que ter muito bem organizado ali. inclusive, você falou de ajuda, minha sócia está aqui na live. Hoje eu tenho uma Que sócia que está me bom! ajudando a alavancar o meu negócio, né? Além do meu noivo. Então, hoje eu comecei a delegar algumas coisas. Delegar sim, porque eu não mando nela, tá, Nanda? Não mando nela, mas Não, delegar é importantíssimo. ela me ajuda demais. Ela é uma mão na roda para mim. Ela às vezes é meu braço direito, braço esquerdo, e ela sabe disso. Que às vezes eu sou muito enjoada, eu sou muito exigente, porque às vezes quando eu tenho que resolver alguma coisa, ela me manda, eu falo, não, isso aqui tá bom, isso aqui tá excelente, não, isso aqui vamos mudar. E é uma pessoa assim ímpar. Então assim, para mim, uma das melhores coisas que aconteceu em 2021 foi ter trago ela para perto de mim, pra gente poder trabalhar junto, fazer esse sonho crescer, que ela tem um sonho junto muito, muito assim igual ao meu. Vontade de empreender, vontade de crescer. Então, assim, Nanda, muito obrigada. Você e o Felipe, que é meu noivo, que tá aqui na live. Vocês são, assim, importantes pra mim Exatamente. demais. Eu falo que juntos nós vamos mais longe, né? Exatamente. Porque ninguém cresce sozinho, gente. E aprenda a delegar. Eu senti isso na pele, tá? Porque eu quis fazer tudo sozinha. Eu quis abraçar o mundo. Eu, há pouco tempo, até desabafei lá no meu Instagram, falando a respeito disso, né? Aprender a delegar. Porque quando você acha que você dá conta de tudo e quer fazer tudo, você fica com um pensamento errôneo que se você passar para alguém, não vai sair do jeito como Do você jeito que você quer, sabe? quer. Perfeito como você faz. Só É que, aquela coisa, gente, né? traz uma exaustão, não dá certo. Delegue, sabe? E delegar não é você largar na mão da pessoa, não, tá? Delegar é você ser um líder. Líder é muito diferente de chefe, viu, gente? As pessoas têm Maria, ah, eu sou chefe, né? Não. Um bom líder, ele vai ali te delegar, ele vai te mostrar como faz. Ele não vai só jogar a bomba na sua mão. E ele vai acompanhar. Quando a gente delega, a gente tem que acompanhar. Se eu botar uma funcionária lá na Pitico, e você vai fazer isso, isso e isso, e eu sumir da Pitico e ir lá só para buscar o dinheiro, gente, há quanto tempo a Pitico vai sobreviver? Não vai. Entende? Quando é delegar isso em qualquer área, a gente precisa acompanhar, dar um suporte, mas é preciso delegar. Ninguém é bom em tudo e você não vai conseguir abraçar o mundo. Pois é. No meu caso, como nós somos sócios, ela cuida dessa parte, né? Então é mais fácil ela me delegar uma função do que eu delegar para ela. Porque nós somos. Hoje eu vejo o meu Instagram como 3 pilares. Que sou eu, a produtora, a frente, a cara do Instagram. Tem a questão do tráfego pago e a questão do financeiro. Tem que ter alguém para gerir por trás. Então hoje eu consigo olhar o meu Instagram dessa forma. Eu consigo olhar para ele muito além do que eu quero. E eu precisava trazer agora em 2021 pessoas para me ajudar nisso. Que eu vi que eu tava ficando assim, querendo abraçar o mundo, abraçar tudo. E não é tudo que a gente consegue. Não é tudo que a gente consegue. É muito surreal isso, mas é muito gratificante. E eu tenho certeza que você hoje enxerga o Instagram como seu negócio, né? Nossa. É a sua empresa. Né? No começo ninguém entende. Existem muitas coisas por trás que ninguém vê. Como acontece na Exatamente. Pitico, os perrengues, muita coisa que acontece que ninguém vê. Os perrengues nada chiques, né, Lud? Verdade. Nada Gente, vocês têm. Ó, uma coisa, encaminha essa live para quem tá precisando ver, que a gente vai começar a fazer umas perguntas aqui. Perguntas não, perdão. Vou começar a fazer perguntas para vocês que estão na live. Vocês têm alguma dúvida, quer mandar algum recado? Pode aproveitar esse espaço agora. É a hora, gente. É a hora. O Aí, que ó, a gente conseguir responder aqui, a gente responde. O que a gente não conseguir, a gente corre atrás e traz para vocês depois. Oi, Cristina, Aline, obrigada, boa noite. Aqui, um recadinho para você, o Matheus Wolff, Lud é top. Seu padrinho, não é? Ai, obrigada. O Matheus, olha, deixa eu honrar a vida dele aqui, aproveitar no ao vivo. O Matheus foi uma dessas pessoas, ele e a esposa, a Bruna, no qual eu contei com eles no início da minha caminhada. Lembra que eu falei que você tem que trazer para perto pessoas que vão te ajudar.
Às vezes a gente tem medo de dividir os sonhos. O problema não é dividir os sonhos com as pessoas, é com quem dividir, quem que vai te ajudar. E eles sempre nos apoiaram. O Matheus, quando a gente começou, quando eu comecei com o Pitico, eu não tinha o valor para investir, por exemplo, num projeto com arquiteto, por exemplo. Na época eu até pedi algumas sugestões para vir, né, Virgínia? Uhum. E eu cheguei perto dele e falei, você me ajuda? Eu já tinha o desenho da loja na minha cabeça, tudo pronto, mas eu não sabia como fazer, porque aí eu teria que passar para o marceneiro, né? Queria fazer todos os móveis, enfim. E o Matheus, sem entender nada disso, ele foi lá, me ajudou, ficou até horas fazendo o projeto. A Bruna, a esposa dele, mas juntamente com ele também, um dia antes de inaugurar a loja, ficou até tarde lá com a gente, organizando, colocando roupa nos cabides, sabe? Então, assim, você precisa contar com as pessoas, sabe? E eu só queria honrar a vida dele, da Bruna mesmo, no qual faz parte também dessa história. Ele acompanhou toda essa caminhada, né? É Janaína, né, que é a dona da Animalia hoje. Isso! Ela fez uma pergunta, acho que é para nós duas, né? Qual foi o seu maior medo? O meu maior medo, quando eu comecei há quase um ano, que inclusive eu estou fazendo aniversário no Instagram esse mês, foi não saber aonde eu iria chegar. Quando eu comecei, eu tinha medo de não conseguir encontrar o meu propósito, sabendo que eu queria muito estar aqui no digital, ensinando pessoas a fazer o que eu faço, capacitar pessoas. Eu não tinha muito essa visão. Meu maior medo, quando eu comecei, eu sabia que eu queria, mas não sabia aonde eu iria chegar. Hoje não. Hoje pedindo muito a Deus, entendendo, estudando, vendo o mercado. Eu me lancei na minha consultoria, que hoje eu tive um feedback tão legal de um cliente que ela me colocou tão pra cima que eu fiquei, meu Deus do céu, então tá indo tudo bem, tá tudo certo, é muito bom. Então, meu maior medo era não saber o que eu queria, mas não saber aonde chegar. Esse é o meu maior medo. O meu maior medo foi de fracassar. Eu sou uma pessoa que me cobro muito, tudo que eu quero fazer com excelência. E eu sabia que, na verdade, na época eu pensava que o empreendedorismo não dependia só do que eu iria entregar e buscar ali, entende? Do que eu iria plantar. Achava que qualquer momento poderia dar errado, por qualquer motivo, né? O que hoje eu penso diferente. Eu penso que quanto mais eu plantar, quanto mais eu buscar eu fazer, a colheita não vai ser imediata, mas ela vai vir, isso é certo. Hoje eu tenho certeza disso. Então eu tinha muito medo em fracassar, sabe? O que hoje eu não vejo como fracassar. Por exemplo, quando eu falo da Animalia, Janaína, eu gosto de falar que não é que a Animalia não deu certo para mim. Ela deu super certo. Quando eu contei para algumas pessoas, é porque eu não tenho Animalia mais. Nossa, Lud, que pena, achei que estava dando certo. Não deu certo? Não, deu super certo. Deu tão certo que eu consegui passar para outra pessoa que vai dar continuidade aí nesse trabalho. É que eu tive que fazer escolhas. Porque quando a gente está nesse universo, gente, você começa a estudar, sua cabeça ferve. Você quer fazer de tudo, sabe? Sua cabeça não para. E aí, não dá para abraçar o mundo. Eu tive que fazer escolhas, né? Abrir mão por exemplo, da Animalia para eu conseguir abraçar outros projetos. Eu já tinha Pitico Kids, né? Então, não dá para fazer de tudo. E é basicamente isso. Era o medo de fracassar. E graças a Deus dá super certo, né, amiga? Eu tenho certeza que ela vai continuar um trabalho lindo que você fez. Que você construiu. Eu falei para ela que eu estou aqui quando ela precisar de alguma coisa. Inclusive, para dar um suporte. Eu adivinhei, você lembra? Que eu adivinhei o que era o Animalia, que você tá assim, gente, eu tenho uma idade. Eu lembro que eu adivinhei, eu falei, eu vou chutar, mas eu vou acertar o que é. Foi mesmo. Vendo as suas estratégias, antes de lançar a Animalia, eu comecei a observar que a Lud postava umas fotos com umas t-shirts. E era muito pontual, porque eram vários looks, mas todos tinham uma t-shirt. Quando não era na calça jeans, era uma saia de onça com uma t-shirt. Comecei a observar aquilo. Eu falei, gente, a Ludmilla tá fazendo alguma coisa. Sabe, gente, isso aí, ó, tá tudo envolvido em marketing, isso da marketing, tudo envolvido em marketing, né, Virgínia? Virgínia exatamente. Aí eu tô assim, gente, tá vindo alguma coisa. Aí eu mandei pra ela no privado, né, no WhatsApp, né? Eu falei, ó, eu vou chutar o que eu acho que tá acontecendo. Eu acho que você vai montar uma loja de t-shirt. Ou você vai abrir uma coisa que tenha t-shirt. E foi tão engraçado porque esse medo no qual eu tinha lá no início, né, antes da Pitico, quando foi na Animalia, gente, o processo de ideia, né, de visualizar, de programar, foi uma semana para o negócio acontecer.
é muito rápido, porque eu já não tinha aquele medo que me bloqueava. Eu calculei os riscos, eu pesquisei, eu fui atrás, perdi noite de sono, tá? Perdi noite de sono, buscar melhores fornecedores, né? E tudo partiu, gente, de um desejo meu em comprar t-shirts. Quando eu falo que às vezes o seu negócio tá aí batendo na porta e você não sabe. Quando a gente fala em começar um negócio, procura soluções, sabe, para determinados problemas. Eu vi dificuldade em achar na nossa região para comprar. Eu queria comprar umas shirts. Eu estava em casa, em plena pandemia. A gente estava em lockdown, foi aqueles 15 dias que a gente ficou em casa, né? E ali trabalhando no online, a Pitico vendendo online, né? Tentando fazer entrega. Ainda na época eu poderia fazer essas entregas, depois já não podia mais. E aí eu pensando, eu vou comprar umas t-shirts, né? Um desejo pessoal, vou ali comecei a pesquisar e não encontrava. E aí nasceu a ideia, eu falei, gente, como assim? Se eu gosto, tantas pessoas gostam. E não tô achando e tal. E assim o negócio nasceu, e aí foi o nome, processo de criação, de cor, e aí você vai atrás. Então esse medo que eu tinha lá no início, eu já não tinha mais, sabe? Já não me paralisava mais, já não me paralisou, né? Eu calculei os riscos ali, mas o negócio aconteceu e foi tudo até muito rápido. Verdade. Então, uma pergunta bem interessante, essa aqui é para mim. Como começar a profissionalizar no Instagram? Quais os primeiros passos? Profissionalizar no Instagram é você ter a vontade de mostrar para o seu público o quão você é boa no que faz, o quão competente você é. A partir do momento que você tem essa vontade, você tem que procurar meios de entender como funciona a plataforma hoje, entender como você vai fazer o Instagram entregar o seu conteúdo para mais pessoas, para que outras pessoas, não só no boca a boca, vejam esse conteúdo. E os primeiros passos que eu falo hoje é entender a plataforma. Você tem que entender exatamente como o Instagram funciona e olhar ele como ferramenta de trabalho. Isso, para mim, foi um divisor de águas assim absurdo depois que eu entendi como o Instagram funciona. Questões de Fazer ele enquete, trabalhar a questões seu de favor, né? engajamento, fazer ele trabalhar ao meu favor. E mesmo assim, a gente ainda eu fico ali com o algoritmo batendo de frente, porque ele entendeu que ele tem que trabalhar para mim, só que tem hora que ele não aceita. Então, todo dia eu tô ali dando minha cara, fazendo enquete, fazendo engajamento, conversando com o meu público. Hoje eu entendo exatamente a dor dele, o conteúdo que eu tenho que trazer para ele. Até comentei nos stories antes de começar a live que em abril teremos mudanças aqui no feed, uma mudança muito legal. Você vai Adoro. aguarde e confie. Se vocês acham que o meu conteúdo Gente, pode já. esperar coisa boa aí, viu? Se vocês já acham que o meu conteúdo tá bom, vocês vão ver agora em abril como que esse aqui vai ferver para vocês que trabalham empreendendo. Que tem, igual eu falei, tem a vitrine, que é o seu negócio no Instagram, tem ele físico ou mesmo online, mas não entende como funciona, podem me seguir. Eu garanto, vocês vão aprender exatamente o que eu aprendi em um ano, vocês vão aprender em pouco tempo, porque eu ensino. Tem miséria de conteúdo, não. Eu entrego mesmo, ó, tá acontecendo isso e isso aqui é legal E de é assim fazer, que isso aqui não faz. é. Eu mesma sou viciada. Eu pego altas dicas, eu salvo várias coisas para fazer, para botar em ação. Tem que ser, Manda no gente. direct, né, Lute? Manda no Se eu direct, não tô né? tendo tempo, né? Se eu não tô, o meu alvo, o meu nicho não é esse, eu vou atrás de quem vai me ajudar nesse sentido, né? Para fazer o negócio funcionar. Porque, como eu disse, hoje eu não posso ficar lá, gente, de porta aberta, esperando meu cliente entrar na loja. Nem sempre vai vir cliente. Ainda mais hoje a minha loja, que é uma loja de bairro, por exemplo, tem toda essa questão. Não é lugar de trânsito como no centro, as pessoas estão passando toda hora. E muita gente acha assim, não dá certo. Gente, dá muito certo. Tudo depende ali da sua estratégia, da estratégia do seu negócio, né? Verdade, E uma coisa concordo. que eu, né? E uma coisa que eu gosto de falar também, gente, quando você inicia o seu negócio, você precisa entender o propósito. Todo negócio tem um propósito. Não comece algo porque está na moda. Só, entende? Ah, vou abrir uma loja disso, ou vou trabalhar com marketing digital, ou porque está em alta, porque está na moda, sem entender e sem ter um propósito nisso. Tudo e qualquer coisa que a gente faça, independente da área, precisa existir um propósito. E quando eu iniciei a Pitico Kids, que inicialmente partiu de uma dificuldade também, olha a dificuldade aí e a solução de problemas. Eu achei dificuldade em encontrar roupas para o Enzo com preço acessível.
Por isso a visão da Pitico Kids hoje, né? O propósito é roupas de qualidade, uma loja onde as pessoas vão né, e acham bonita, se sinta confortável, mas que encontre peças de qualidade com preço justo. E eu tive essa dificuldade. Tudo que eu ia olhar para o Enzo, que eu ia comprar, as roupas eram muito caras. Eu falei, gente, o nosso mercado tá escasso disso, né? E quando eu realmente botei em prática, porque isso demorou um tempo, tá, gente, para isso acontecer, amadurecer a ideia, buscar atrás de recursos. E quando isso foi acontecer, quando de fato foi nascer, já existiam outras lojas já fizeram. Então não fica só aí pensando não, gente. Por isso não basta ter a ideia, precisa da ação. Se eu tivesse só tido uma boa ideia, a Pitico não existiria, o que outras pessoas fizeram. Mas isso não me paralisou. Eu fiz, porque eu sabia do meu propósito. E eu sei que como eu faço do jeito que eu faço, ninguém faz. Cada um faz do seu jeito, cada um tem o seu propósito. E o propósito da Pitico hoje é exatamente isso, atender os meus clientes que se tornam amigos, entregar produtos de qualidade e com preço justo, né? Então, todo negócio precisa de um propósito. Você precisa entender o propósito do seu negócio. Exatamente. Por isso que eu falo que agora, em abril, vão acontecer mudanças. Uma delas eu já posso dizer aqui, que é a estreia do meu curso. Eu vou começar a capacitar pessoas aqui no Instagram para começarem a trabalhar, entender o Instagram. O meu objetivo em 2021 é lançar esse curso e depois dele ainda vir outros, que eu não quero parar só com... Sim, não para! Não quero, eu sei que você vai estar sempre solucionando as dores do seu público aí, e é exatamente isso. Você está ficando de madrugada estudando, você está se capacitando e você precisa passar isso adiante, né? Fora a experiência na prática, né, Ludmila? Que eu quebrei muito a cara, né? Então, quebrei a cara, entendi. Igual eu tô falando, tinha dia que dá vontade de jogar o papel, você joga e pega de volta. Dá, gente. É super normal. É assim, tem dia que não dá vontade de ir. Sabe, não é flores todos os dias, não. Você é dona do seu próprio negócio e você faz o seu horário. Gente, a gente trabalha mais. Ninguém entende isso. Se você não quer trabalhar, se o seu negócio... eu quero abrir meu próprio negócio para trabalhar menos. Não, esquece. Não é para você. Porque você vai trabalhar mais. É muito mais fácil você ir lá e cumprir horário e ter o seu no final do mês. É mais fácil. Mas eu te garanto, é melhor, gente, é melhor. Isso te aguça, assim, é muito bom, sabe? Mas são perfis, né, gente? Existem diferentes perfis. Como eu falei, você não deixa de empreender aí no seu local de trabalho, trazer uma melhoria para você ser valorizado, reconhecido no seu ambiente de trabalho, ter aumento de salário. Estuda aí formas de redução de custos, né, da sua empresa, enfim, da empresa onde você trabalha, né? Então, assim, existem inúmeras formas de empreender. Quando a gente fala, não é só do seu negócio, né? A gente fala aí de um universo de possibilidades. E outra coisa, quando eu resolvi tirar essa ideia do papel, né, de fazer esse curso, levantar esse curso, porque o curso ele já está todo estruturado, eu já estou no período de gravações do curso, né? Por isso que às vezes eu sumo um pouquinho daqui dos stories, porque eu estou gravando, às vezes eu gravo o dia inteiro, porque eu quero trazer um conteúdo muito resumido, prático e objetivo. É da pessoa fazer ali junto comigo, tá ali assistindo o curso, já tá colocando em prática. Que eu quero que todo mundo tenha a capacidade de ter essa visão que eu tenho hoje e a capacidade de mexer no Instagram sem dor. Eu vejo que muita gente fala assim, que saco ter que mexer no Instagram. Gente, eu entro no Instagram, eu entro... Problemas em aparecer, né? A gente vê muito isso também. Exatamente. Cara, e é o que a gente sempre fala. Pessoas conectam com pessoas. Eu vejo muita Virgínia falar, outros mentores que eu tenho também, já ouvia falar, que não adianta. Por exemplo, ali, gente, o Instagram, falando da loja, né, da Pitico Kids, o Instagram é uma rede de relacionamentos. Ali eu vou apresentar o meu produto para o meu cliente e ali ele se conecta de alguma forma comigo. Comprar vai ser consequência. Aquilo ali não é só postar e mostrar o produto, entende? Porque é uma rede de relacionamento. Pessoas conectam com pessoas. A venda vai ser consequência. E hoje a nossa melhor vitrine, a Virgínia fala muito disso, o Instagram, a vitrine, né, Vi? É o Instagram, gente, para a gente apresentar o nosso produto. Eu ainda acredito, sim, no boca a boca antigo, tá? Os meus clientes que
que se tornam fiéis, né? Que eu fidelizo, o cliente volta e ele conta para o outro. Eu acredito nisso, é muito importante para o meu negócio existir. Sou muito grata aos meus clientes, sem eles nada existiria. Mas para você captar novos clientes, para você ir além das fronteiras, né? Porque a internet ela não tem fronteira, então você precisa. E o Instagram é uma ferramenta assim fantástica. Eu sou apaixonada. Exatamente. Eu falei isso até outro dia nos meus stories, gente. Hoje você quer, por exemplo, tá lá no seu bairro, né? Ai, deixa eu ver se tem uma academia. Vamos colocar a sua loja, uma loja infantil aqui. A pessoa vai entrar ali e vai procurar loja infantil, cidade nova. E vai aparecer Exatamente. as opções para ela. Aí o que ela vai fazer? Hoje, duas, uma. Ela liga, dependendo da urgência, ou ela vai procurar aquela loja no Instagram. É fato. Ela vê ali. Deixa eu ver o que essa loja me oferece. Deixa eu ver onde ela fica. Deixa eu ver quais são as prioridades dessa loja no Instagram. Então, você começa a mostrar isso de uma forma tão clara na criação de conteúdo. Eu bato sempre o pé aí, porque as pessoas, você mostra o seu conhecimento através da criação de conteúdo. Então, é extremamente importante você estar ali sempre. E por que os stories as pessoas têm vergonha de falar? E por que eles conectam tanto? Você está ali mostrando você mostra o seu rosto. Olha, exatamente. Eu estou aqui te oferecendo o meu produto. Então, as pessoas... Os perrengues do dia a dia. Exatamente. A Fernanda fez uma pergunta muito interessante. Vocês acham que todo nicho dá para usar no Instagram para aumentar a venda? Com certeza. Com qualquer certeza. Qualquer nicho. Eu também acho. Qualquer nicho. Porque você identificar mostra... o seu nicho é muito importante, né? Você Exatamente. saber ali para quem você está entregando o seu conteúdo. E seu Instagram precisa ter a cara, até a voz, gente. É importante no Instagram. Parece bobeira, mas é sério. Tudo ali tem que combinar, né? Condizer com o que você está passando. E o seu nicho ali, as pessoas se identificam, né? Isso independe da área. Eu acredito que qualquer área você consegue nichar e mostrar no Instagram. Exatamente, qualquer área, porque quando você nicha o público, você conversa com ele, com o seu público-alvo, né? Você mostra pra ele diretamente. Hoje o meu público, ele é quem gosta da criação de conteúdo, quem quer aprender a mexer no Instagram, isso tudo está envolvido no marketing de conteúdo. E quem gosta da criatividade, quem gosta de ir além, gosta de se inspirar, a ver ali. Eu já comecei a ver algumas publicações muito parecidas com as minhas, coisa que eu não importo, muito pelo contrário, eu fico feliz porque essa pessoa tá vendo. Que bom, ali. Quer dizer que tá dando certo, as pessoas estão gostando. Exatamente. Exatamente. Gente, vocês têm mais perguntas aí? Daqui a pouco a live cai, porque o Instagram só dá 1 hora pra gente de live, infelizmente. Até 1 hora. Tem quanto tempo? Faltam alguns minutos. Faltam alguns minutinhos. Mais uma coisinha que eu quero trazer pra você, se deixar eu falo até amanhã, gente. É um assunto que eu gosto muito. Eu sei que muitas pessoas pensam assim, por exemplo, eu quero começar meu próprio negócio, eu quero vender, mas eu não tenho o dinheiro para iniciar. Eu sei que é o problema de muitas pessoas, é um divisor, assim, é bem complicado, né? No meu caso foi assim, eu tinha ideia, eu tinha vontade em fazer dar certo, muita vontade, muito apoio, mas nós não tínhamos o valor inicial para iniciar, né? O investimento inicial. E aí um dia, a gente colocando muita dificuldade nisso, sabe? Eu sei que não vai cair do céu, mas você precisa correr atrás. Vai até uma pessoa que você confia, que possa te ajudar nesse sentido, sabe? Faz alguma coisa, gente, mas faça. E aí um dia a gente assistiu uma palestra, eu e o Kel em casa, do Rick Chester, que é um empreendedor fantástico, eu gosto demais dele. É aquele que ficou famoso, vendedor da água, sabe? Vendendo água na praia, vocês viram isso? Ele vende água na praia, gente. E hoje, lembrou? Então, ele é fantástico. E aí, a gente ouviu uma palestra dele, e ele de uma forma muito simples, falando e contando mesmo o que tinha acontecido na vida dele, né? Essa mudança total. E ele tinha tanta vontade em fazer e querer mudar a situação da vida dele ali, real, que era o financeiro na época. Ele falando assim, tem certeza que você tem alguma coisa na sua casa que dá para você desapegar e vender, para você iniciar o seu negócio? E eu nunca tinha pensado por essa ótica. Eu falei, gente, eu tô com tudo pronto, falta o valor para eu iniciar. E na época eu tava com um telefone de última geração, era um iPhone 8 Plus, não lembro na época. Mas era o telefone do ano que valia uma nota. Eu falei, gente, eu preciso mesmo desse telefone. Eu vou vender esse telefone para eu começar meu negócio. Porque depois eu compro outro telefone. Eu sentei com o Kel, nós conversamos.
analisamos e vimos que não era ali o momento de vender o telefone. Afinal, eu ia precisar de um telefone para fazer as minhas fotos, para postar, porque eu já pensava no digital. Eu queria minha loja física, mas eu sabia que eu precisava do digital. E aí o Kel, meu parceiro, ele falou assim, não, a gente não vai deixar de iniciar por conta disso. Ele tinha um hobby na época que era jogar airsoft. E os negócios ali, os brinquedinhos, custavam muito, sabe? E ele desapegou dos negócios, falou, não, eu não vejo problema em desapegar disso agora pra gente poder começar, e depois de compra de novo, enfim. A gente deu um jeito. O dinheiro todo ali a gente não tinha, mas a gente tinha coisas que a gente poderia desapegar para iniciar o nosso negócio, entende? E foi muito bom ouvir isso dele, sabe? Ele, tipo assim, ele querendo, não, eu vou dar jeito nas coisas, e eu consegui de uma água. Ele fez um império que hoje ele tá, sabe? Ele é fantástico. Ele vendeu uma água e com o lucro ali ele não usou, ele comprou 2 águas, ele comprou 3 águas e assim foi, né? Então foi um start para mim. Foi muito bom ouvir a palestra dele naquela época. Com certeza. Eu fico vendo hoje as dores que eu vejo, a maioria das pessoas, eu tô falando, veio o Instagram como um fardo. Eu não vejo como fardo, porque hoje eu aprendi a trabalhar com ele. Eu tô olhando aqui pro meu computador, eu tô vendo a minha planilha de conteúdo pronta até final desse mês. Então, eu já consigo hoje me programar dessa forma, porque o meu conteúdo tá rolando, acontecendo ali. E às vezes eu tô tendo que estar em off, assistindo um curso, gravando um curso. Enfim, eu não posso me dar o luxo de ficar ali toda hora manualmente. E Inclusive é uma questão que eu sou muito falha, sabe? Eu tô precisando aprender mais com você e de repente delegar isso aí, porque como a gente não consegue dar conta de tudo, e a gente precisa se programar, né? Deixar tudo, eu vejo você falando muito ali que já deixa né, os posts, tudo direitinho, tudo pronto, isso adianta a vida da gente. Porque não é todo dia que você tá inspirado, gente. Ai, hoje eu vou passar o quê? Você perde tempo com isso. Então, eu sei que preciso deixar pronto, mas nem sempre eu consigo botar isso em prática. Não funciona. Mas eu acho que a primeira coisa que você tem que aprender a fazer é aprender a mexer no Instagram. É entender como é que funciona a entrega de conteúdo, é entender como é que funciona o engajamento, como é que funciona as caixinhas de pergunta, como é que funciona essa interação com o público. Aí depois você vai partir para a questão de... Você já pode produzir no conteúdo, claro. Você pode postar a foto do seu produto, do seu serviço, dar uma dica ali, outra aqui. Mas se você não entender como você vai fazer essa entrega, isso é na minha opinião, não vai adiantar muita coisa, não. Hoje você já entende como é que funciona bem o Instagram, eu vejo isso. Vou puxar sua orelha por não ficar postando sempre, mas aí a gente releva algumas coisas. Mas aí eu falo que hoje você não precisa... Eu falo por mim e falo pelo curso que eu vou entregar futuramente. Não precisa ter medo do Instagram. De verdade, eu falo porque eu passei na pele. Tinha dia que eu levantava e falava, Jesus, o que eu vou fazer aqui? Então, assim, as coisas vão ficando mais naturais, você vai conversando com o seu público, conta uma história, né? Conta os perrengues, você não precisa ficar mostrando sempre as coisas boas, tem uns perrengues que você passa também. Claro! Ele passa a te conhecer, sim. é super Isso até normal. encoraja algumas pessoas, né? Tipo, Exatamente. Nossa, acontece com ela também, acontece com todo mundo. Então, assim, não é só o bonito ali não, né, gente? Não, e aí a gente mostra os outros lados também, porque faz parte. Exatamente. Gente, vocês têm uma pergunta, daqui a pouco nossa live se encerra. O que vocês quiserem perguntar, vocês perguntem tanto para mim quanto para a Lud. Tô amando as Fiquem perguntas, à vontade. Agradecer a todo mundo que entrou aqui. Muita gente entrou, fiquei feliz. Muitos empreendedores, eu vi que tem muita gente que tem alguma coisa aqui. Que tem, às vezes tem um nome e alguma coisa escrito, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mariana Lopes tá com a foto. Maquiadora. Ela é maquiadora, né? Conheça a Mariana. Joyce Valadares, sejam todos muito bem-vindos. Cheguei atrasada, mas cheguei. Cheguei atrasada, né? A Jéssica, lá de Portugal. Lá de Portugal, Jéssica, manda uma gente, dúvida. Minha amiga. Empreendedora também, viu? Esteticista, esposa de empreendedor. Acontece, Jéssica. Teremos outras oportunidades de live. A Lud tá falando só o começo. Mais pra frente a gente vai ter outras lives também. Sim, com certeza. Inclusive, eu já quero me adiantando e fazer um convite para vocês que ainda não me seguem. Vai ser um prazer ter vocês lá no meu Instagram. Eu estou cada vez mais abordando esse assunto, no qual eu gosto muito, aprendi muita coisa na prática, errando. E gosto muito de abordar esse tipo de assunto lá. E pretendo tirar alguns planos do papel, né? Que, como eu disse, eu estava com alguns projetos. Então, em breve... Vocês irão saber, é só me seguir lá e precisando de ajuda, me chama lá que eu tenho o maior prazer em conversar sobre esse assunto com vocês.
A Ludmilla tem isso, ela fica em off quando a menina resolve sair da casinha. Só tô até vendo o que vai vir aí. Eu tô ansiosa porque eu também não sei não, tá, gente? Eu também não sei não. Também não sei, não Calma, adianta ninguém vai você saber. perguntar. Você vai adivinhar. Você sempre começa a ver e já fala, Lud, é isso. Eu sei É como é que é. verdade. A Virgínia sempre foi muito criativa. Eu lembro quando a gente estudava, né? Nós estudamos juntos no curso de radiologia. Gente, quando ia fazer os trabalhos, os negócios, falou que é maquete, essas coisas, era ela. Nossa, Você ela é lembra da muito feira? criativa. Da feira de mamografia? Muito! Você carregou a feira nos ombros, minha filha. Você só Adoro. falou assim, ó, você vai ficar por isso, essa parte, você isso. E tudo ali acontecendo, minha filha. Carregou nos ombros. Eu lembro direitinho. Nossa. Se tem... E fez muito isso na faculdade também. Eu lembro das festas, poucas festas, não, tiveram várias festas, não mentir não. Mas a primeira festa, que foi o arraiá da arquitetura, gente, eu lembro que no fim da noite eu tava exausta, mas foi uma satisfação. E eu gosto mesmo de mandar. Eu falo assim, eu gosto de mandar, mas um lado bom. Eu gosto de delegar E, tarefas. menina, não é que isso é bom, tenho aprendido, tá? Porque, como eu É disse, eu estava bom. muito acostumada a só fazer o que me mandavam. Mas eu confesso que eu sou melhor tendo ideias, botando em prática e delegando. Angélica, muito obrigada. A Angélica também é uma empreendedora, já mandou recebidos para mim uns brincos lindos que ela faz, não esse, mas ela tem outros brincos aqui. Inclusive, qualquer dia desse, Angélica, eu vou usar na live um dos seus brincos e vou divulgar para você. Que chique, Ela adoro. tem uma Kombi Biju, onde ela sai vendendo na Kombi. Que chique! Massa demais, Mulher! né? Adorei! Gente, você sabe que eu já tive essa ideia? Não botei em prática, mas eu já tive. Nossa, a A cabeça Angélica ferve. trabalha. Teve uma época que eu falei assim, vou montar uma Kombi com roupas e ambulante, vou sair andando aí vendendo roupas. E a Já tive Angélica essa ideia. Muito bacana ver que alguém também já pensou nisso e fez, né? Que bacana. Nossa, e assim, arrasa. Os acessórios dela são lindos, muito bem acabados. Os que eu recebi dela. Inclusive, eu falo que agora tem que usar porque tá com esse cabelo, olha lá, com biju. Quando com esse cabelo mais curto, até realça mais. Assim, nossa, eu conheço a Angélica, conheço ela, a irmã dela. Então, assim, vi a história dela também. Empreendedora nata, tá ali na luta, ralando também todo dia. Inclusive, a Angélica, depois a gente vai conversar em privado, que eu tô precisando puxar a sua orelha, porque a professora aqui, minha filha, puxa a orelha na live mesmo. Não deixa para depois, não, é agora, né? Não, é agora. Aqui é papum, aqui é de frente com a vida, literalmente. Muito obrigada, Júlia. Arrasaram, meninas, vocês são inspiração. Muito obrigada. A Júlia, minha cunhada. Júlia. Ai, perdão. Futura empreendedora, tá com umas novidades aí, em breve vou passar para vocês também. Tô ajudando ela nesse quesito aí, vai dar certo. Vai sim. Ô, Lud, vamos fazer um print? Vamos, gente. Vamos! Ó, vou contar até 3. Deixa eu ver se eu vou desativar os comentários. Peraí. Aí. Gente, ó. 1, 2 e... Aí. Podem printar e marcar a gente, que nós vamos repostar todos Repostar, com certeza. Lud, eu queria te agradecer imensamente pelo ter aceitado o convite de vir falar um pouquinho da nossa história. Eu que agradeço. Foi, assim, uma troca maravilhosa. A gente já conversa muito, mas está aqui mostrando... Muito! Tendo o prazer de mostrar quem eu conheço, a Ludmilla, para as pessoas aqui. É, assim, uma satisfação imensa. Tenho certeza que o seu próximo objetivo, que a gente ainda vai conversar, né, sobre os seus outros planos, vão dar tão certo quanto os que já estão agora. Você sabe que eu te desejo o mundo. Eu acredito, né? Muito. Então, e eu sei que é de verdade, eu desejo mesmo. Não é só puxação, não, gente. É de verdade, porque a gente tem uma história longa de amizade. E é tão bom, a gente conversa sobre tantas coisas, né, amiga? Sobre cabelo, sobre moda, tantas coisas. E poder falar do nosso lado profissional aqui é muito bom. E eu fiquei muito honrada com o seu convite, tá? Muito obrigada. Obrigada de verdade também. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, porque ainda faltam alguns minutinhos, podem mandar. Minha sogra, muito obrigada. Maria Helena, obrigada. Minha mãe, beijo, mãe. Obrigada. A mãe tá on. A mãe tá on. Aí, no caso, a minha sogra tá on. Minha mãe não tá on, não. Sogra tá on. Oi, gente. Não, tá calor, né, Lud? Nossa, hoje... Demais! Pensa, gente. Meu Deus do céu. Pensei que essa blusa fechada, eu tô só de aqui.
Louca pra arrancar, gente. É porque ninguém vê daqui pra baixo, tá? Os bastidores. Assim, ó, daqui pra cima. É verdade. Brincadeiras à parte, mas tá calor demais. Nossa, Tá. mãe. E como tá? Ô, Lud, como não teve mais perguntas, eu vou encerrar a live. Mais uma vez, Tudo muito bem. obrigada, amiga. Te chamo aí pra gente bater um papo Foi um daqui a pouco. prazer. Beijo. Beijo. E que hoje ele